as lideranças da empresa, todas elas estão conscientes? Isso é importante, porque senão você tem uma pessoa querendo muito implementar encantamento, um líder, e o outro não. Então tem que trazer todo mundo. Como é que comprova para o outro, como é que você mostra para o outro que é resistente, mostra resultado. Pega as marcas que oferecem grandes experiências, que têm grandes resultados, e mostra isso para ele. O que você acha de um dia a gente se tornar a melhor experiência do nosso setor? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Bora Encantar. Aqui nós vamos discutir estratégias para você parar de perder clientes e implementar uma cultura de encantamento. Se você quer aprender a encantar seus clientes, você chegou ao lugar certo. Eu sou Luciana Palácio. E eu sou Robson Costa. Eu sou Natália Esprega. E o tema de hoje é: quero encantar, por onde começar? Por onde começar, Robson? Vamos lá, vamos começar, né? Antes de mais nada, antes de pensar no encantamento, a gente tem que pensar no nível de consciência de uma empresa. O nível de consciência de uma empresa, eu classifico primeiramente em 3 níveis, né? O primeiro é assim, sabe aquelas empresas, Lu e Nath, que a gente entra lá no comércio e você nitidamente percebe que eles nem sabem o que é encantamento, acho que nunca parou para pensar ninguém sobre encantamento. Sim. Esse daí é o nível da empresa que nem sabe que encantamento existe. Aí tem um segundo nível, que é aquela empresa que consegue identificar, mas não consegue replicar. Ela percebe o que é o encantamento, como superar as expectativas do cliente, mas ela tenta levar isso para o negócio dela e não consegue. A grande maioria, eu diria, das empresas que seguem o Bora Encantar, que provavelmente estão nos escutando, provavelmente estejam nesse segundo nível. E existe o terceiro nível, que é das empresas que dominam a estratégia e a técnica do encantamento. Dominam. E aí é um grupo bem seleto. Então, o primeiro passo, antes de pensar em encantar, o primeiro passo é analisar na sua empresa. Qual é o nível de consciência dela? O nível 1, que nem sabe que encantamento existe, o nível 2, que tenta e identifica, mas não sabe replicar, ou, de fato, o nível 3, que domina a estratégia e a técnica. É claro que por onde começar, né? Pela liderança. A liderança da sua empresa, o dono da empresa, os gestores, os líderes, em que nível eles estão de consciência? Nível 1, nível 2 ou nível 3? Então, se o dono da empresa hoje é nível 1, que nem sabe que encantamento existe, vai ficar muito complicado implementar uma cultura de encantamento. Então, analisa aí, você que está nos escutando agora, qual o seu nível de consciência ou qual o nível de consciência da sua empresa com relação ao encantamento. E, Robson, qual que é a virada de chave do empreendedor para ele tomar essa consciência, que já que tem que começar por ele, né, como é que ele acorda para isso, para essa realidade que o encantamento é necessário, não é nem importante, eu vou colocar como necessário. Olha, na cabeça de um dono da empresa que de repente ainda está analisando sobre encantamento ou acabou de ter esse tipo de informação, tem que dar resultado. Tem que aumentar faturamento. Tem que aumentar a lucratividade da empresa. Então, se ele percebe isso, ao colocar uma cultura de encantamento, ele fala, opa, isso eu quero para minha empresa, eu quero mais faturamento. Porque que dono de empresa que não quer uma empresa mais lucrativa, com mais abundância? Só que encantamento, na cabeça de muitos, é aquela parte mais lúdica só, aquela coisa da felicidade, aquela questão só do cliente estar satisfeito, falando muito bem da marca. Resultado na prática que o encantamento gera, vários resultados. E aí, quando ele tem essa percepção, ele toma a decisão de implementar uma cultura de encantamento. Compartilhando com vocês um caso de uma marca, lembrando que todos os casos que eu trouxer são atendimentos reais. E essa marca, ela tentou ali encantar, ela tentou surpreender, só que não rolou. A cliente recebeu um vale presente no seu aniversário, e quando ela foi ali utilizar esse vale presente, não atendia a região dela,
Então, ela acabou não conseguindo usufruir desse presente, né? Eu acredito que tenha sido muito frustrante, porque você recebe o presente, então o que a marca planejou, a experiência que a marca planejou, ela não aconteceu. O arroz e feijão aí não foi bem feito, né? Porque quando você quer encantar, você tem que ter pelo menos algumas informações básicas do cliente, como, por exemplo, que o produto que ele quer não atende a região dele. Então, essa frustração aí, né, Robson, já gera um desencantamento, né? A pessoa tenta, quero encantar, e fica tão afobado, não tem uma estratégia, vai lá e desencanta o cliente. Exatamente. Como que é o jeito certo? Você que é o especialista do encantamento, como que é o jeito certo de fazer esse encantamento? Encantar na hora certa. Encantar na hora certa. Ela está encantando na hora errada, né? Na hora que ela não fez ainda o básico bem feito. Ela não atendeu a expectativa da cliente. Primeiro atende a expectativa, depois eu vou superá-la. Depois. Agora, se eu tento superar algo, cometo um erro desse, né? A cliente, eu estou ganhando um voucher, mas não consigo usar o voucher. Para que eu ganhei esse voucher, então? Então, fazer o feijão com arroz, entregar a experiência que você prometeu para o seu cliente, é o primeiro passo. Aí depois que você certifica que isso de fato aconteceu, aí você entrega a mais, né? Aí você supera a expectativa. Então, essa empresa aí, ela está no nível 2. É uma empresa que sabe identificar, mas não sabe replicar. E aí comete erros. E aí, sabe o que acontece depois? Ela desiste de encantar. Encantar não funciona, esse negócio de encantamento não dá certo, não. Uma vez eu tentei fazer uma coisa, o cliente nem respondeu, ou então deu ruim. Deu ruim aqui na empresa, aconteceu tal coisa, o cliente ficou ainda mais desencantado, fui tentar encantar. E aí ela desiste, porque ela acha que encantamento não dá resultado, porque ela fez errado. Fez no momento errado, do jeito errado. O encantamento, por mais que a gente tenha essa ideia de que encantamento, uma coisa muito lúdica, muito nhenhenhé, é uma coisa que tem processos, né? É só a palavra que tem um pouco desse tabu, mas assim, é você surpreender o cliente para fidelizar o cliente, né? Em resumo da coisa. Então tem processo, não adianta querer pular o processo, né? Já vai direto para, vou dar um voucher para esse cliente, mas não pensa na experiência que está levando para ele e o quanto que isso vai ser frustrante e o quanto que ele vai ter que correr atrás depois para tentar reverter essa situação. É complicado, né? Muito, 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 muito. Eu quero compartilhar com vocês agora uma história de uma marca que ela não tem a menor ideia do que é o encantamento, do que é um atendimento encantador. A cliente, ela entrou em conta, ela fez um pedido ali de um restaurante chinês, ela encomendou ali um tempurá. Quem conhece aí tempurá é famoso, né? Ele vem fritinho e quando a cliente ela recebeu, para surpresa negativa dela, ele estava cru, completamente cru. E ela falou assim, vou comunicar, né, a empresa. Ela então procurou a marca, o restaurante, e quando a atendente retorna para ela com a seguinte resposta: se você acha que está cru, coloca dentro da panela. Deveriam começar a vender então congelado já, né? Faça em casa, né? Mais fácil, né? Já é muito mais fácil. O que você acha disso, Robson? Nada encantador. Olha, meu Deus do céu, quanto amadorismo, quanto amadorismo. Com certeza, essa marca, ela tá perdendo clientes. Porque se esse comentário tá nas redes sociais, se a gente pesquisar lá e ler um comentário desse de um cliente sendo tratado com ironia, não dá, né? Não dá. Então, amadorismo. Depois, é uma empresa que não tem nenhuma consciência sobre a importância do cliente. O que parece é que tem, assim, é soberba, né? Do tipo assim, eu preciso de cliente? Não preciso de cliente, então eu posso ser irônico com essa resposta. Foi isso que eu consigo perceber aí nesse atendimento. E além disso, nitidamente dá para ver que eu sei que muitas vezes tem cliente que mexe com a gente, né? Ele fala mal da marca, fala mal do produto. Eu sei que nessa hora, de repente, o produto tempurá
a grande, de repente é o grande produto do restaurante, não sei, eles têm um carinho, e aí alguém sai falando que tá cru, como assim? Isso mexe, de repente, com a emoção da marca, e aí vem um comentário desse prejudicando a reputação. Segura, Jerusa, calma nessa hora, não fica, sabe, não dá uma resposta desse jeito que você põe tudo a perder, você está piorando ainda mais a situação. Então, o que eu vejo nesse modelo, nessa situação que ocorreu, esse atendente não estava preparado e ele não se importa com o cliente. Às vezes a empresa não tem consciência e já não conscientiza o atendente, né? Também. E quando ocorre do contrário, por exemplo, a empresa está consciente, né? Mas ela ainda não treinou e não capacitou o atendente para ele estar na mesma sintonia que a cabeça ali do gestor ou do líder. E aí acontece esse tipo de situação. O atendente foi grosso ou foi sarcástico ali com o cliente, e esse dono ou esse gestor, que já está um pouco mais desperto, ele percebeu. Você acha que dá para reverter isso? Dá para fazer alguma coisa para não ir água abaixo esse cliente, né? Que esse cliente vai falar disso para os amigos, vai contar para a família que vai perder mais cliente, porque as pessoas vão falar, nossa, então eu nunca vou pedir nesse lugar. Então, o que esse gestor, esse líder, tem um pouco mais de consciência, pode fazer para reverter, tentar pelo menos reverter a situação, se der para reverter, né? Com certeza, pegar esse caso para aprender. E aí trabalhar uma consciência na empresa. Chamar os atendentes e falar assim, gente, vem cá, vamos conversar. Olha só, a gente deu uma resposta irônica para o nosso cliente. Nós não entendemos se de fato esse temporá saiu cru. Se ele saiu cru, nós não estamos entregando aquilo que a gente prometeu. Isso é um erro gravíssimo. Então, antes da gente ser irônico, vamos aprender com essa situação. Sabe por quê? Porque sem empresa, sem cliente, uma empresa não existe. E esse comentário pode causar muito para a nossa empresa. Pode ser que esse cliente, de repente, faça um processo com a gente no Procon, e aí a gente tem que gastar maior grana com advogados, e é desnecessário. É desnecessário. Então, o que nós podemos aprender com essa situação? O que nós podemos fazer para evitar que isso ocorra novamente? Agora, se ele deseja transformar esse limão numa limonada, esse mesmo cliente tentar reverter a situação, se eu sou o dono, eu ligo. Eu ligo para o cliente. Ligo para o cliente e peço perdão. Falo, desculpa, perdão por essa falha, por esse erro. Esse caso já foi tratado internamente, a gente já conversou, a gente queria até agradecer você, porque através dessa situação nós estamos evoluindo. Não era assim que a gente gostaria, mas nós vamos evoluir, porque essa situação vai fazer a gente evitar que ocorra novamente com outros clientes. Mas me perdoe por ter cometido essa falha. E teve uma história que aconteceu, chegou até mim, algo muito semelhante, foi com uma pizzaria. A mãe, ela pediu uma pizza para as filhinhas queriam muito comer pizza, né? Pediu por volta das 7 horas. Fez o pedido e nada da pizza chegar. Passou todo o tempo ali, fez um contato com a pizzaria, e aí, a gente não fez o pedido não aconteceu, a gente não deu entrada no pedido. Isso já era, se eu não me engano, 8 horas da noite, 1 hora depois. Aí até fazer a pizza de novo ia demorar mais ainda. E aí ficou super chateada, comentou ali, né? Fez o comentário que não gostou, infelizmente. E aí, esse comentário de insatisfação dela, o dono leu. E aí o dono imediatamente ligou para ela, pediu perdão e disse o seguinte: estou priorizando a sua pizza. Eu entendi que é para suas filhas. Estou priorizando a sua pizza, daqui a pouquinho já está chegando aí na sua casa. Você me permite fazer isso? Aí ela falou sim. Aí chegou a pizza, rapidinho na casa, e ele conseguiu transformar uma cliente insatisfeita até então em uma cliente encantada, a ponto de elogiar o atendimento do dono. Agora, esse dono, ele tem que pegar isso e discutir com a equipe. Vamos discutir o processo, porque nós erramos.
nós erramos aqui. E evoluir com o cliente satisfeito, né? São os clientes insatisfeitos que nos trazem a nossa maior fonte de aprendizagem. Robson, você acha que o cliente insatisfeito é o gatilho para a empresa perceber que ela está dando mancada? Tipo, é o que faz a pessoa falar, opa, peraí, eu preciso rever isso daqui? Ou tem alguma outra coisa que faz o líder, o empreendedor, acordar e falar, eu preciso rever isso que está acontecendo na minha empresa? Eu acho que eu diria que tem duas coisas. A primeira é, sim, o cliente insatisfeito num nível mais grave, né? Conforme a gente não trata da insatisfação, nesse caso aí do Tempurá, por exemplo, está ativando o gatilho da raiva, a emoção da raiva só está aflorando ainda mais. Então, esse cliente indo para as redes sociais, chegando na imprensa, falando muito mal dessa marca, e isso chegando a nível nacional, destruindo, porque basta um cliente. Não precisa de uma legião de clientes insatisfeitos para destruir uma reputação de uma marca. Eu preciso de um cliente. E basta um cliente fazendo isso, que aí ela acorda. Ou quando ela percebe o faturamento cair, o número de frequência daquele cliente que estava comprando cair, o ticket médio reduzindo, perdendo cliente. Conforme vai percebendo isso, o que está dando errado? O nosso atendimento está fazendo com que o nosso cliente se afaste de nós. Aí cai a ficha. Você acha que ele consegue perceber que é o atendimento ou tem, por exemplo, tem muitos clientes que eles não manifestam nada e eles simplesmente vão embora. Sim. Né? E tem muitas empresas também que não vão atrás para saber por que o cliente está indo embora. Então, como é que a empresa consegue identificar que ela está perdendo clientes por conta do atendimento? Medindo com certeza. Quando termina um relacionamento com aquele cliente, ela tem que pesquisar. Ela pode pesquisar de uma forma automatizada, encaminhando por meio do WhatsApp, um link para responder, por meio de um e-mail. Mas o que eu sugiro, se quer realmente aprender com um cliente que está indo embora, faz uma ligação para ele. E pergunta para ele o seguinte: o que motivou a sua saída? Eu quero muito aprender com você para a gente evoluir como empresa. E nós acabamos de perder você como cliente. Se você estivesse aqui no nosso lugar, o que você faria para melhorar? Esse tipo de diálogo com o cliente faz a empresa ter insight um atrás do outro. E isso vai alimentar cada vez mais a melhoria dos processos internos e também do atendimento, se identificar, por exemplo, que o cliente fala, sabe por que eu estou saindo da sua empresa? Já que agora, porque o cliente fica leve, né? Quando ele já saiu da empresa, já que eu cancelei, já que eu não estou mais com você, e você resolveu me ligar, e você, então, está aí disposto a escutar, e realmente tem que escutar verdadeiramente, para de ficar dando justificativa para o cliente, escuta para aprender, o cliente pega e vai desabafar e fala assim, já que então você me ligou, eu vou te dizer, sabe por que eu saí? Porque aquela sua atendente lá foi muito mal. Foi ignorante comigo. Foi porque eu fui tratado com indiferença. Eu fiquei esperando por isso. Ou então pedia uma coisa, demorou um século para entregar. Ou seu técnico que teve aqui na minha empresa foi grosseiro, foi desrespeitoso. E aí, quando ele descobre isso, eu não acredito que a gente perdeu um cliente por causa do atendimento. Aí ele descobre. Então, pesquisando com certeza. Mas eu não consigo fazer com todo mundo, Robson. Não dá para fazer, eu tenho um monte de cliente, estou perdendo bastante cliente. Faz por amostragem, pega uns 10 pelo menos, e pesquisa, entende, liga, que você vai descobrir realmente informações preciosas para mudar a experiência do cliente. Show, muito bom. Eu vou compartilhar agora com vocês uma última história extraordinária de atendimento, né? Essa história é internacional. Aconteceu lá nos Estados Unidos. Um cliente estava no aeroporto, indo de Tampa para Nova Jersey. Chegando no aeroporto de Tampa, ele fez um Twitter, marcando ali um arroba de uma churrascaria, falando que adoraria pousar em Nova Jersey e ter um bife aguardando por ele. E aí a marca, na verdade, a pessoa, né, que visualizou esse Twitter ali que representa a marca, se sensibilizou com esse pedido
E aí, quando ele pousa em Nova Jersey, tem ali um moço de smoking, um entregador de smoking, com um bife para ele. Ah! Uau! Realmente foi extraordinário. E ele falou depois, né? Ele deu ali, ele postou com certeza, divulgando a marca, falando assim que postou num tom de ironia, brincadeira, achando que a marca não iria nem visualizar, quem dirá efetuar esse encantamento aí com ele. Nossa, imagina, né? Eu já tinha até perguntado para a Lu qual que era essa churrascaria, que eu ia ver se eles faziam isso comigo também, mas ela já me falou que é de fora. Então... Oh, poxa vida. Olha o encantamento chegando no Brasil, né? Ou seja, a marca está sendo conhecida por nós, brasileiros, por meio desse encantamento. Você vê como repercute. Tem muitas empresas fazendo coisas nesse sentido, né? Que elas ficam muito atentas ao que está acontecendo nas redes sociais. A Netflix faz muito disso. Tanto que eu vejo pessoas que ficam extremamente felizes quando a Netflix responde um comentário delas. Então as pessoas gostam disso. E aí, quando tem essa resposta, né, poxa, a Netflix está se importando comigo. Então as pessoas já ficam, nossa, né, com aquele... Uau, teve um caso parecido também da Samsung que eu vi, que um rapaz comentou que eu acho que ele estava estudando, que coisa chata, eu estou estudando num domingo, e aí a pessoa que estava por trás, né, da marca da Samsung ali na conta começou a conversar com ele, e isso repercutiu, saiu até em outros sites. Então você fala, nossa, né, a marca está me dando atenção ali, eu sou o cliente dela. Então as marcas, quando elas notam, né, os simples clientes dela, isso já gera um alvoroço, né? A pessoa fala, nossa, né? A Netflix me respondeu, a Samsung me respondeu. E é uma coisa super simples, né? Não é nada que você fala, nossa, quanto trabalho. E eu queria perguntar para você, Robson, como que num contato breve, num contato rápido, assim, num primeiro contato, uma marca ela já consegue surpreender, consegue encantar o cliente? Olha, nesse exemplo aí, de repente foi no primeiro contato, provavelmente já era um cliente fã da marca, né? Sim. Então, por perceber, fez o comentário no Twitter, parabéns para a marca, com certeza tem cultura de encantamento, está no nível 3, domina estratégia de encantamento e técnica, com certeza. Com certeza. Agora, no primeiro contato, pela primeira vez que eu estou fazendo contato com aquela marca, é muito importante o acolhimento. O acolhimento. O acolhimento é um detalhe. Um detalhe que muitas vezes deixa passar despercebido. Então, o que é o acolhimento? É eu tratar muito bem o cliente, chamar ele pelo nome, acolher, identificar as dificuldades, os desafios que ele está enfrentando. Então, conseguir ter uma conversa calorosa, mostrar para ele que existe um ser humano. Porque como atualmente muitas marcas têm um atendimento extremamente padronizado, então, se a gente ligar para uma clínica, liga para outra clínica, aí liga para outra, você percebe um padrãozinho. Você vai numa loja, aí vai na outra, e percebe um padrão. Então, esse padrão de uma marca que não gera conexão emocional com o cliente, quando isso acontece, surpreende. O fato da gente se importar genuinamente com o nosso cliente surpreende. Então, eu diria que num primeiro contato da marca, com certeza é ela mostrar que é uma marca que é humana, é uma marca que tem conexão verdadeiramente com os clientes. Isso já desmistifica aquele negócio de que encantamento precisa ser uma coisa, nossa, né, super trabalhada, super que precisa de um investimento muito grande, porque as pessoas já lembram logo da Disney, né? Então tem que ser nível Disney. Mas não necessariamente você precisa ser nível Disney, né? Você consegue trazer de alguma forma com gestos simples para o seu negócio. Como que as empresas conseguem adaptar, por exemplo, ver a Disney, uma experiência sensacional, fantástica, e se inspirar e adaptar aquilo para o seu negócio, não copiar, né? Porque quando você copia, você perde totalmente a identidade. Então, como você consegue adaptar um encantamento que você se inspira para o seu negócio? Quando a gente olha a Disney e vê aquela magia, vê aquela beleza, aqueles atores, a história, a questão lúdica, o show, os brinquedos maravilhosos que existem lá, os personagens eternos, né?
A gente fala, para a Disney é fácil encantar, mas ó, eles suaram a camisa para chegar onde eles chegaram, né? Hoje parece ser fácil, né? Mas com certeza, eu diria que da Disney a gente consegue tirar algumas lições e principalmente fazer a tradução. A tradução do que a Disney está querendo falar quando ela diz encantamento, traduzir isso para a realidade do Brasil, do seu negócio, é importante. Porque senão parece muito distante. E aí o empreendedor fala assim, imagina, aqui não é a Disney, então para que eu vou pensar em encantamento de cliente? Encantamento é para a Disney, não é para a gente. Traduz o que a Disney está querendo dizer. Por exemplo, quando a Disney chama o colaborador de membro do elenco, ela está dizendo para o colaborador dela o seguinte, olha só, você está no palco. Você não está trabalhando. Você está aqui para poder servir os nossos convidados ao par. Os convidados, não são clientes, eles chamam de convidados. Por quê? Para colocar todo mundo dentro de um cenário que as pessoas saem daquele padrão do tipo, não, é relação cliente. Não, é o meu convidado. Como é que eu trato um convidado? Como é que eu trato um convidado na minha casa? Já muda totalmente do que eu falo, não, como é que eu vou tratar um cliente? Entende? Então essa questão lúdica da história que a Disney traz dentro do que ela ensina, isso dá para traduzir e dá para a gente utilizar no nosso negócio. Então, ao invés, por exemplo, da gente chamar o vendedor de vendedor, ele pode ser um facilitador, ou seja, ele está facilitando o processo. Aqui a gente chama na Encanto de facilitador da transformação no Bora Encantar. O time RH, ao invés de chamar de RH, a gente chama aqui de gente de sucesso, é essa a proposta desse time. Os atendentes de encantadores, guardiões da felicidade, tem vários nomes. Então, procure entender qual nome representa a sua equipe, porque de repente é um detalhe que está faltando para eles se sentirem empoderados. O nome busca o empoderamento da equipe, o propósito da função. Então, quando a Disney fala membro do elenco e chama cliente de convidado, ela está empoderando a equipe a entender a importância do cliente de forma lúdica. E isso traz um efeito. Então, dá para adaptar muitas coisas que a Disney faz. Uma coisa importante que a Disney faz, ela repara os detalhes. O detalhe faz toda a diferença. O fato do Mickey Mouse não trocar na frente do cliente, ou seja, eu vou tirar o personagem que está por detrás. Gente, só para avisar que o Mickey tem uma pessoa que coloca ali, né? Não tem, não. Não tem? Não, Robson, não. Não posso falar isso para as crianças, eu com meus filhos, não posso falar isso. Imagina o Nicolas escutar isso, não. O Mickey, quando ele vai fazer a troca tirar, né, o personagem ali, não é feito isso na frente das crianças, porque perde o encantamento. Tem um túnel que o personagem tem que passar para ir para o bastidor, separando o palco, que é o parque, palco para receber os convidados, que são os clientes, do bastidor, onde os colaboradores trocam, onde eles conversas de bastidor, onde eles podem se soltar um pouco mais. Entende? Esse detalhe de não fazer isso na frente do cliente faz toda a diferença. Então, aprender também. Qual é o detalhe que, de repente, a sua equipe hoje está pecando e está demonstrando um amadorismo ou demonstrando, de repente, que a empresa não está preparada com uma boa experiência? Às vezes é um detalhe. Qual é o detalhe aí? Pensa aí, você que está escutando a gente, qual é o detalhe? E, Robson, qual que você acha que é assim, o maior erro, o maior gafe que você pode cometer? E assim, você está com o cliente encantado, cometeu esse erro, pronto, você desencantou o cliente, agora você vai ter que correr atrás para tentar reverter essa situação, tipo um erro grave. Pergunta cabulosa essa, hein? O cliente está encantado. Pergunta cabulosa essa. O cliente está encantado. Qual é o golpe fatal, né? O golpe fatal que desencanta o cliente ali, né? Olha, com certeza, se a pessoa que está encantada, em algum momento perceber que aquele nível de atendimento caiu, ou seja, tratar com indiferença, é o caso, a gente conta muito essa história, né? A história da Desinchar,
que tinha uma fã que estava extremamente encantada, e aí simplesmente essa fã fez uma reclamação porque a Desinchar não colocou O resultado do sorteio, né? o resultado do sorteio no feed, colocou só no Stories. Ela fez essa reclamação, esse questionamento, na verdade ela fez um questionamento para a marca, e aí do outro lado pegou uma atendente grosseira no dia, grosseira, mal-humorada no dia. Consequência disso, um atendimento grosseiro, mal realizado, põe a perder um cliente encantado. Consequência, a cliente pegou, fez um textão, encaminhou esse textão lá para Desinchar, só que do outro lado tinha uma empresa que tem uma cultura de encantamento impregnada, sabe? Porque chegou lá, preparada, chegou lá, a coordenadora conseguiu pensar, transformar, encarou como um desafio, então conseguiu pesquisar, descobriu que chamava Indira, descobriu que gostava de flores e resolveu então pedir perdão de uma maneira encantadora, né? Encaminha as flores junto com a cesta dos produtos da Desinchar, mas lá dentro tinha um poema. E Kim, bota o poema aqui pra gente, para os nossos ouvintes conseguir. E é que eu não vou conseguir recitar o poema agora, mas a Kim consegue colocar aqui pra gente. Coloca o poema da Desinchar, porque é sensacional como ela pediu perdão para essa cliente. Somos nós uma empresa que se preocupa de verdade. Já ligamos para você, mas bateu uma saudade. Sentimento é verdadeiro, não nos cabe uma mentira. Queremos você por perto, nos perdoe, Carindira. As flores aqui são belas como um novo amanhã. Percebemos que parou de nos seguir no Instagram. Aqui vai uma lembrança para reatar o nosso romance. Bora lá Desinchar, amiga, dá uma segunda chance. E aí, a cliente voltou a se tornar fã. Então, respondendo a sua pergunta, Nath, o atendimento mal realizado, tratado com grosseria, com indiferença, põe o cliente encantado a se tornar um cliente desencantado. E a gente sabe que acontece muito disso, né? Até você comentou agora, pegou o atendente num mau dia. Né? E isso é uma coisa que eu acho que eu sempre peguei todos os atendentes num mau dia. Porque às vezes a gente vê muito caso, né? Da parte do atendente, nem sempre é culpa do atendente. Então, às vezes ele também já vem com essa carga emocional, às vezes também já está cansado, é muita cobrança, é muito meta, bater meta. Então, o atendente já está por aqui e ele faz o quê? Desconta nos clientes. O cliente acaba sendo o prejudicado. Como que é possível mudar essa situação de alguma forma para que esse descontentamento do atendente não chegue até o cliente? Olha, um exercício de colocar-se no lugar do cliente, porque nós aqui, Luciana, Natália e Robson, nós três aqui, nós temos 2 papéis, tá? Nós temos o papel, quando a gente está lá no Bora Encantar, um papel de atendente. Mas daqui a pouquinho vai chegar uma entrega na casa da Lu, e aí a Lu é a cliente dessa empresa que está fazendo a entrega. Daqui a pouco a Nath vai fazer um pedido no aplicativo de uma comidinha aí agora à noite, sexta-feira, né, Nath? Já, né? Vai chegar na casa dela, a Nath é a cliente. Então, a questão é o seguinte, nós como clientes somos exigentes com relação à experiência do consumidor, né? Aí quando inverte o papel e nós somos os atendentes, por que muda isso? Por que muda isso? Então, o exercício de inversão, de sempre lembrar disso, pode fazer a diferença. Para mim, esse é o primeiro passo. Claro que dentro dos treinamentos do Bora Encantar, por exemplo, a gente ensina o atendente a mudar a sua emoção. Porque se eu estou triste, se eu estou apático, com raiva, eu vou contaminar o meu cliente. Então, eu tenho que mudar a minha emoção. Como eu posso fazer isso? Com diversos gatilhos da felicidade. Por exemplo, se eu estou muito triste, eu vejo a foto do meu filho. Aquilo faz uma mudança do meu estado emocional. Se eu estou, por exemplo, apático, aí eu coloco aquela música energizante que eu gosto aí, que coloca eu lá para cima. Ultimamente estou gostando de The Strokers, aí tem uma música... Então o álbum tá sensacional, olha, o álbum tá sensacional. Então, aí bota essa música, começo a ficar animado. Se eu tô, por exemplo, com muita raiva, preciso respirar.
Então, eu saio, vou tomar um café, vou tomar uma água, vou conversar com aquele meu colega que é super humorado, porque isso pode mudar a minha emoção, mas eu não vou atender o cliente com muita raiva, não. A pior coisa que você vai fazer é atender o cliente com muita raiva. Pede 5 minutinhos para você respirar, tranquilizar e retomar a sua emoção. Então, com gatilhos da felicidade, a pessoa muda esse estado emocional e se prepara para o palco para poder atender o cliente com um estado emocional encantador e, com certeza, não fazer isso que você falou aí, que é muito comum, infelizmente, né? Uma última pergunta aqui que a gente começou com o tema quero encantar, por onde começar? Então, vamos resumir que primeiro você tem que ter consciência, né? Então, quando a pessoa já adquire consciência, qual é o primeiro passo que ela tem que tomar, o primeiro passo que ela tem que dar para ela começar a implantar essa cultura de encantamento no negócio dela? É entender em que nível está essa consciência. Saber, por exemplo, as lideranças da empresa, todas elas estão conscientes? Isso é importante, porque senão você tem uma pessoa querendo muito implementar encantamento, um líder, e o outro não. Então tem que trazer todo mundo. Senão vai ter muita resistência, terá muita resistência para implementar isso. Como é que comprova para o outro, como é que você mostra para o outro que é resistente, mostra resultado. Pega as marcas que oferecem grandes experiências, que têm grandes resultados, e mostra isso para ele. O que você acha de um dia a gente se tornar a melhor experiência do nosso setor? Olha a história dessa empresa, começou pequena, e olha o que a CEO está falando aqui. O que fez a diferença em encantamento? Por exemplo, o Nubank. Começou pequeno, só que com a cultura de encantamento impregnada desde o início. As pessoas falam muito assim, como é que você constrói a marca, ou como é que faz a experiência do cliente, ou como é que é a cultura. Gente, é uma coisa só, tá? A cultura é a marca, é como você trata o cliente, é uma coisa só. Às vezes as pessoas acham assim, não, a gente vai ter aqui os valores da marca, né? Aí o cliente vai ver isso aqui, mas aqui dentro a gente faz outra coisa. Não existe isso, tá? Essa esquizofrenia aí. O cliente vê claramente a empresa que realmente fala o que, né, faz o que fala e a empresa que não faz, entendeu? Então, assim, eu acho que o Nubank nasceu de uma indignação muito grande de como a gente era tratado como cliente, né? E isso permeou tudo que a gente faz até hoje. Né? Então, isso está na marca que a gente faz, no discurso que a gente tem, na comunicação que a gente coloca, no marketing, no pouco marketing que a gente faz, no atendimento que a gente cria, na nossa cultura, na maneira como a gente trata os funcionários. Tudo é uma coisa só, né? E tudo muito baseado nesse princípio que a gente, como consumidor, merece mais. Não é possível que a gente mereça ser maltratado desse jeito. Pagar as maiores taxas de juros do mundo, as maiores tarifas do mundo, é uma das piores experiências do mundo, né? Então, sem dúvida, ela vem de um lugar da gente querer fazer pelas pessoas que a gente gostaria que fizessem por nós, né, como cliente, e em algum momento pintou essa questão do ou que você citou, né? Eu acho que no fim a gente tem essa ambição, essa meta, esse desejo de criar uma conexão emocional ali com aquele cliente que a gente está falando muito grande. A gente quer que as pessoas desliguem o telefone ou acabem o chat ou recebam um e-mail nosso. Falei, nossa, que incrível, eu não acredito que existe uma empresa que nem eles, né? E em algum momento a gente começou a sentir que dava para ir além, né, de tratar aquela pessoa bem e de resolver o problema dela, né? Escuta o que a fundadora do Magazine Luiza fala sobre cliente, fala sobre o tempo dela. 50% do tempo é para fazer atendimento ao cliente. Olha o exemplo. Atendimento é a única coisa que vai diferenciar uma empresa da outra. Até para médicos eu tenho que ir lá falar de atendimento. Então é em tudo quanto é lugar. Então não é uma coisa que eu estou falando. Agora, eu acho que ainda a gente está muito longe disso. Eu não me sinto realizada e acho que é igual regime, sem estar sempre atento. Mas, por outro lado, o que a gente mais coloca na cabeça do pessoal, que quem paga o nosso salário é o cliente. Então, à medida que você trata ele como patrão, de qualquer lugar, quem paga é o cliente. A nossa empresa, cada vez mais a gente coloca que ele é o nosso patrão. E eu sou o maior exemplo disso. Eu passo 50% do meu tempo cuidando de atendimento. A estratégia vai nascer da ponta. Hoje, cada vez mais, as empresas que estão lançando o produto, elas estão morando na casa das pessoas. Então não sou eu que estou falando isso, é o mercado. E agora quem manda é o consumidor e vai ser assim. Então não sou nós mesmo, o consumidor é que manda. Então se ele não tiver antenado com ele em qualquer emprego, ele não vai conseguir ter poder daqui 5, 6 anos. Então se o líder não quer ser isso, não quer ter esse exemplo, se ele se todos os líderes não estiverem em sinfonia com relação ao encantamento,
vai ficar um pouco difícil. Então começa a pedir para ele seguir o Bora Encantar para começar a conscientizar, entendeu? Então uma vez que está consciente na liderança, aí o próximo passo é eu levar e discutir com a minha equipe. Então eu proponho aqui um debate para que seja realizado todos os meses. Quero desafiar todo mundo que está escutando o podcast aqui a fazer o seguinte: vamos fazer um debate, vamos conversar sobre a experiência do cliente, uma vez por mês, pelo menos. Depois vai aumentando a intensidade sobre isso. Pega os casos de insatisfação, os casos de clientes fãs, clientes que falaram muito bem da experiência, e também pega os casos de clientes que não falaram nada. Vamos pegar assim, quantos clientes não falaram nada? Falaram nem bem, não falaram nem mal, e vamos debater o que está acontecendo. E esse debate positivo, buscando melhorar a experiência, é um passo importante para trabalhar a consciência dentro da organização. Bom, show! E aí, Lu, tem mais algum case para nos contar? Eu queria compartilhar um vídeo que eu vi ontem, que eu achei muito engraçado, que era de uma mãe receber um presente ali do marido, porque fora do país eles têm essa tradição, né, de quando a mãe ganha neném, ganha um presente. E aí o que eu achei engraçado é que ela ganhou esse presente de uma marca super famosa, Cartier. E ela ficou... É uma marca de joias, né? E ela ficou super nervosa, ela ficou brava quando ela viu o presente. Porque ela falou assim, como assim você não deixou eu ir à loja e viver essa experiência? Porque ela falou que a experiência da loja é extraordinária, eles te servem champanhe. Ela falou assim que é a melhor experiência que ela tem de atendimento. E aí eu achei legal trazer pra gente, porque me lembra, inclusive, a Disney, né? Que a gente fica feliz ao ir até lá. Tem muitos clientes que preferem viver a experiência presencial, né? Ir até a loja, por mais que tenha a comodidade de você comprar pelo site, pela internet, por qualquer coisa. Tem gente que prefere ainda ter, porque é bem atendido, sabe que é bem recepcionado. A minha família, eu lembro quando eu era criança, só comprava sapato na Lojas Alfredo. Só comprava sapato lá. Lembro de sempre ir lá. E assim, minha mãe já conhecia os vendedores, minha tia, eram sempre muito bem tratados. Eles davam pirulito para mim, para minha prima, que eram crianças. E era o lugar mais caro, não era o lugar mais barato. Mas a gente sempre ia porque tinha esse bom atendimento, tinha essa conexão, eles já sabiam mais ou menos o que minha família gostava, que minha mãe tinha um problema X no pé, então ela não podia usar qualquer tipo de calçado. Então sempre iam lá por conta do atendimento, porque o preço era mais alto do que as outras lojas, mas o atendimento sempre fez minha família voltar lá. Claramente aí a percepção de valor da sua família era diferente com relação à experiência dessa loja. Isso fazia diferença, né? E essa experiência que você compartilhou, esse vídeo aí, Lu, mostra o quanto, né, que uma experiência tão encantadora faz aquele cliente desejar retornar a vivenciar ela. Pergunta, né, que a gente faz aqui para quem está escutando é o seguinte: será que o seu cliente tem um desejo de voltar a vivenciar uma experiência com a sua empresa? Ou será que ele está pensando assim, Deus me livre, você é doido, eu vou voltar lá para quê? Para ser tratado daquele jeito, ficar lá esperando? Imagina. Será? Que tipo de experiência será que o cliente está pensando agora? E às vezes são coisas simples, né? A gente postou recentemente lá no Bora Encantar aquela foto das 2 cestas, né? Que as pessoas acharam sensacional a ideia. Uma cesta de uma determinada cor te diz que você quer ser atendido. A outra que você quer fazer suas compras sozinha. E isso, olha, uma coisa tão simples, assim, gera tipo, nossa, realmente, agora eu vou entrar. Porque eu, por exemplo, falando de mim, eu não gosto de entrar numa loja e ficar alguém me seguindo, de ficar alguém me acompanhando. Às vezes eu entro até de fone de ouvido porque eu quero fazer ali minha compra sozinha, eu quero olhar. Às vezes eu só quero olhar. Então, é muito mais gostoso, porque aí quando vem alguém, eu já fico incomodada e eu acabo, às vezes, saindo da loja. Então, às vezes eu até ia comprar alguma coisa, mas só de ter alguém já me rastreando, me acompanhando, eu já falo, não vou, não, deixa pra lá. Então, e eu sei que isso acontece com várias pessoas, eu conheço várias pessoas que comentam essa mesma coisa. E essa loja teve essa ideia, eu acho que por perceber esse tipo de comportamento dos clientes, né, e fez uma coisa tão simples, uma coisa tão pequena, né,
mas que com certeza já mudou a experiência dos clientes que ela tem lá. Então, quem precisa de atendimento vai com a cesta X, quem não precisa faz suas compras em paz, mas tem ali alguém que fica de olho, né, para ver se a pessoa em algum momento pede alguma coisa, precisa de alguma coisa. Então, são pequenas coisas, né, que já tornam uma experiência, assim, foda, digamos assim. Com certeza, com certeza. É bem interessante essa situação. Agora, você falando o seguinte, você citou algumas vezes, ou várias vezes, quando eu me senti incomodada por adentrar na loja e de repente o atendente chega, eu saía da loja. Então, o que acontecia quando você saía da loja? Aquela loja perdia um cliente. Estava perdendo uma cliente, uma futura cliente. Então, a gente não tem essa percepção no dia a dia, né? Peraí, será que a gente não está perdendo porque nós estamos deixando o nosso cliente muito sufocado também? Então, é o pequeno detalhe, né? É o detalhe. Isso daí é o detalhe. Uma cesta azul. A cesta azul era para quem queria o atendimento, né? E a cesta vermelha para quem não queria, né? Acho que era mais ou menos isso. Então, esse detalhe fazia a diferença. Só que, olha que interessante, eu não sei como é exatamente naquela loja, mas eu deixaria preparado a minha equipe para a seguinte situação. Como tem muita gente que anda meio que avoando assim hoje em dia, né? Com a cabeça lá na nuvem, pensando em várias outras. Vai que a pessoa pegou a cesta azul, que é a cesta do atendimento, e na verdade ela não queria ser atendida. E aí? E aí nessa hora tem que ter alguém ali, né, pronto para poder orientar. Ou seja, porque ela pega a cesta azul, mas ela não queria ser atendida. Aí chegou a atendente, aí o atendente, ela pega e fala assim, não, mas eu peguei a cesta aqui, e a cesta, né, não é para ser atendido. Mas você não está vendo a cesta? Não, a cesta você pegou a cesta errada. Se você trata desse jeito, acabou tudo, né? Já acabou a experiência. Já acabou a experiência. Então, essa pessoa tem que ter orientada, porque às vezes o cliente vai errar ali, não vai perceber o vermelho com o azul. Então, diz para o cliente, é isso mesmo? Você deseja, então, não ser atendido? Tá tudo bem, então pode trocar. Sugiro você trocar, porque... Então, deixa eu trocar para você, porque senão outro atendente vai fazer uma abordagem em você não vai gostar. Então, ou seja, vai lá e troca para o cliente. E o contrário também, né? É o cliente que está com a cesta errada e gostaria de ser atendido, está lá esperando. Está esperando. Aí o atendente, você está com a cesta errada. Ele está com a cesta que não quer, não vamos incomodar ele. Só que ele está olhando. O atendente desvia o olhar, né? Está olhando, o atendente desvia o olhar. Se ele está olhando, é porque ele quer ser atendido. Olha para o cara, chega mais perto dele, né? E aí fala com ele, fala assim, pois não. Então, estou guardando, estou com a cesta. Então é que você acabou, né, pegando a cesta aqui errada, mas tá tudo bem, vamos atender, com certeza. Então, sabe, porque às vezes pode acontecer isso também, né? É detalhe. Né? Tem. Mas é ótima ideia, com certeza. A marca tem que estar sempre atenta a todos os detalhes, porque são nos detalhes que mora o encantamento, né? Olha, essa frase é bonita, hein? Essa eu gostei, hein? Só vai embora encantar. Nos detalhes que moram o encantamento. Show de bola, adorei essa frase. Você não tá inspirada hoje. Tá inspirada. A marca, ela tem que estar atenta, não só aos detalhes, mas às tendências, né? O que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão curtindo no momento, né? Nessa época de quarentena, eu recebi bastante bilhetinhos nos deliveries, até de empresas que eu já consumia e não tinha nada. Começaram frases tipo de vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, porque as marcas, acho que elas perceberam que assim, aumentou muito o número de delivery, porque as pessoas não podem sair, e também aumentou muito a ansiedade das pessoas, a tristeza das pessoas, então era uma tendência. Então, opa, deixa eu me adequar aqui a essa novidade. Eu acredito muito que essa tendência deve permanecer, no mínimo, durante ainda esse ano, para o ano que vem inteiro. O que eu consigo ver é o seguinte, que nesse momento, o que mais o ser humano necessita é sentir-se vivo. Por quê? Por ficar muito tempo em casa, em quarentena, em isolamento, dependendo da cidade, de repente já está um pouco mais flexível, dependendo da cidade não, mas eu quero me sentir vivo. Então, as marcas que conseguirem levar experiências para os seus clientes, que esse cliente sente-se vivo,
ela vai estar saindo na frente aí nessa nova era que está chegando. Com certeza. Com certeza. Ela já vai ganhar o coração e a memória dos clientes. Na verdade, a era já chegou há muito tempo, né? Que é a era do encantamento, mas ela potencializou. O pessoal me pergunta, Robson, qual é a diferença da era do encantamento para a era da experiência? Né? Tem muita gente que fala, não, estamos na era da experiência, não, estamos na era do encantamento. É só porque você defende a bandeira do encantamento, do Bora Encantar, que você fala de era do encantamento? Não. Para mim é o seguinte, a era do encantamento, ela está exatamente no meio entre a era que nós estamos atual, que é a era da experiência, e a próxima era, que seria a era da transformação das pessoas. Só que essa pandemia, esse cenário que nós estamos vivenciando, fez com que essa era da transformação fosse acelerada. Então, o encantamento é o meio do caminho entre a experiência e a transformação das pessoas. Por isso que eu defendo que nós estamos na era do encantamento. Então, quem acordar para ela vai se diferenciar, com certeza. Muito bom, faz todo sentido o que você falou. O encantamento é essa junção de duas eras, né? Duas eras. Essa mudança de era, né? Ali é o meio intermediário, passando de uma para outra é o encantamento. Bom, gente, o papo aqui tá muito gostoso. Posso que quem tá ouvindo também tá gostando bastante, mas a gente precisa encerrar. E aí, Robson, pra gente resumir, fazer um resumão, né? É claro que tem que ouvir tudo, gente. Não pulem, hein? Vamos ouvir tudo. Mas para você resumir e fechar esse assunto, por onde a gente vai começar a encantar? Convidando a empresa inteira, a equipe inteira, os sócios, a acompanhar o podcast do Bora Encantar. Resume-se em conscientizar. Nós trouxemos esse tema da conscientização como o primeiro passo. E conscientizar é conteúdo, é ter uma visão diferente, uma informação diferente. Eu preciso alimentar a minha mente com conteúdo novo para poder mudar a minha atitude. Se isso não acontece, as atitudes permanecerão as mesmas. As habilidades, né, que nos trouxeram até aqui não são as mesmas que levarão a gente para o próximo nível. Então, traz a equipe inteira para poder consumir o Bora Encantar, consumir o podcast, e faz o seguinte, bota desafio para eles. Talvez eles nunca escutaram o que a gente trouxe aqui hoje. Talvez foi a primeira vez que alguém falou sobre a importância do cliente, sobre cliente insatisfeito, trouxe casos de encantamento. Talvez foi a primeira vez que escutou isso. Então, pega o nosso podcast e faz o seguinte, de agora em diante, pede para toda semana, podcast vai sair toda semana, um episódio novo, pede para a equipe escutar o podcast, fazer o resumo, e você debate o tema do podcast e traz isso para a situação da sua empresa. E pede para eles compartilharem nas redes sociais, marca o Bora Encantar, mostra que vocês estão evoluindo. Esse é o primeiro passo, né? Então, vamos mudar o atendimento da empresa? Então, bota esse desafio a partir de agora, que com certeza, seguindo o Bora Encantar, o encantamento acontecerá. E mandem suas histórias via direct, suas experiências de atendimento, ruim, mal, mais ou menos. Compartilhem comigo todas as suas histórias, que eu vou trazer no próximo episódio. E é isso, eu queria agradecer, gratidão se você nos escutou até aqui, e bora encantar! Gratidão a todos e bora encantar! Bora encantar, pessoal. A gente espera vocês no próximo episódio. Show, gente! Show de bola! Sensacional! Gostei! Palmas pra gente! Foi muito lindo!